Olá, me chamo Josiele, sou aluna do SECPAG, Colégio do Campo, e aqui hoje estamos com o coordenador da Educação do Campo, professor Gabriel. Primeiramente, professor, quero te agradecer por esse carinho enorme que você tem por nossa escola, toda essa dedicação, né? Então, nossos agradecimentos. E a frase, antigamente quem não queria estudar, ia para a roça. Hoje, para ir para a roça, precisa estudar. E aí, a gente queria que o senhor falasse mais um pouco sobre como funciona aí a coordenação da educação do campo. Olá, boa noite a todos que estão nos assistindo. Estou muito feliz por estar aqui contribuindo com a comunicação da escola, principalmente com um tema tão importante que é a educação do campo. Essa frase ela é muito importante para o nosso contexto, porque ela fala muito sobre o contexto histórico de negação da educação do povo do campo. O povo do campo que sempre foi tratado como uma população que não necessitava de instrução, de estudo para poder lidar com a roça, para poder plantar, para poder colher, que não necessitava de conhecimentos, e somente quem iria para a cidade, quem iria para o meio urbano, tinha necessidade de ter a educação formal, de ter uma qualificação. E tudo isso fez com que o nosso país se tornasse um dos países com maior índice de analfabetismo no campo, principalmente. E, recentemente, a gente tem uma virada na história com a força dos movimentos sociais, das universidades, das escolas, dos políticos que hoje trabalham em cima da pauta da educação do campo. A gente tem uma reviravolta nesse contexto, fazendo com que a história do povo do campo tenha uma folha diferente, tenha um livro diferente. A população do campo hoje tem uma educação de qualidade que é voltada para ela em muitos lugares, porque passou-se a reconhecer a necessidade de se ter uma educação contextualizada com as necessidades da população do campo, principalmente as necessidades de vida, de trabalho, de conhecimento e de qualificação do povo do campo. Então, hoje a coordenação de educação do campo, ela constrói políticas públicas e atende às escolas do campo que hoje a gente tem no Estado. Não somente as do Estado, mas as escolas que a gente chama de comunitárias, que são as escolas famílias agrícolas. Todas elas são atendidas por políticas públicas que fazem com que essa forma de educação tenha muito mais a ver com as necessidades do povo do campo. Esse projeto é uma dessas políticas que a gente tem implementado. As principais ações da coordenação da educação do campo? Uma das que a gente tem muito orgulho envolve esse projeto, envolve outras questões que a gente trabalha, que é a identidade. Muitos jovens do campo hoje, de comunidade quilombola, de comunidade rural, de assentamento, de comunidades tradicionais, por conta de uma cultura de apagamento, de uma cultura que coloca o ser do campo, o sujeito do campo como alguém atrasado, ele se sente envergonhado de dizer que é do campo, de reconhecer que é de uma comunidade rural, de reconhecer que é de quilombo. Então, uma das questões principais que a gente tem trabalhado é com a identidade das nossas escolas, para que as escolas se reconheçam enquanto escolas do campo. E isso envolve um diálogo entre os professores, gestores e os estudantes da comunidade escolar para reconhecer que a escola está no campo, que ela tem muitos alunos que estão na escola que são do campo, mesmo que a escola esteja numa periferia ou então esteja num distrito. É uma escola que é do campo. Por que a gente diz do campo? Porque é uma escola que é do sujeito do campo, que é voltada para ele. Ela não está só espacialmente lá no campo. Ela é do campo porque ela é voltada para a educação do sujeito do campo. E aí, essa forma de identidade ela é trabalhada com um conjunto de estratégias e de políticas. Uma delas envolve a mudança do nome da escola. Muitas escolas estão assumindo isso, estão colocando no nome dela Colégio Estadual do Campo Pedro Atanásio Garcia. Isso parece pouco, mas faz uma diferença muito grande para o estudante que chega na escola e fala: nossa, mas escola do campo. Isso faz ele pensar e ele também refletir sobre o que aquela escola é para ele. E isso também vem com um conjunto de outras ações que envolvem o que a gente chama de educação contextualizada. A gente tem hoje a principal ação, que é o currículo. A gente está trabalhando para implementar um currículo contextualizado com a educação do campo, que vão ter disciplinas e vão ter práticas educativas que são voltadas para as necessidades, para a identidade, para
forma de trabalho que as pessoas têm no campo, para as formas de desenvolvimento que existe, para os modos de vida. Então esse currículo está para ser implementado no próximo DCRD e ele vai chegar nas escolas para poder fazer com que a estrutura pedagógica das escolas do campo tenha uma base central. E aí existem outras ações que a gente vem fazendo com alguns projetos. Um deles é o Nós por Nós, que vai dar uma forma de base para práticas educativas. Algumas ações são estruturais, como a construção de escolas do campo, que hoje o governo do estado está investindo muito, a reforma de escolas e o atendimento às necessidades específicas da escola. Um exemplo é o colégio do Caetité, que a gente sabe que tem um problema muito grande com a água, e esse é um problema de muitas escolas do campo, que não estão assim, numa região urbana e não tem acesso. Então a gente tenta mover mundos e fundos dentro da política para atender as necessidades de acesso à água, de acesso à internet, de acesso a transporte. Todas essas coisas são muito delicadas para as escolas do campo. E tudo isso vem através de várias políticas que a gente vem trabalhando. Certo? Então, esses são alguns passos que a gente tem dado lá dentro. Muitas coisas que a gente tem feito também envolvem formação docente. Então, a gente tem feito várias formações, vários seminários, vários eventos que inclusive estão acontecendo essa semana. Amanhã a gente tem um evento de formação docente que a gente vai reunir todos os professores de escolas do campo que vão conseguir estar presentes no encontro do Fórum Estadual de Educação do Campo. Então são ações que a gente vai trabalhando e vai lutando dentro da Secretaria da Educação para poder proporcionar aos povos do campo uma educação que seja mais voltada para que eles se desenvolvam. Como é que a coordenação alinha essas ações com as escolas? A gente mantém um contato muito próximo. Na estrutura da Secretaria da Educação, a gente tem um fluxo de informação e de comunicação que envolve os MTS. Mas mesmo assim, pelo fato da gente ter muitas demandas que vêm das escolas do campo, a gente mantém um contato mais próximo com os gestores, com professores, com coordenadores pedagógicos, justamente para receber muitas dessas demandas e também para conhecer melhor o trabalho que está sendo feito nas escolas e poder entender melhor a forma de política que a gente pode implementar. Então esse contato é feito não só nos momentos de formação, mas também nos momentos do dia a dia que a gente está dialogando com esses gestores. Existe aí alguma escola que ainda tem aí uma certa resistência para identificar como escola do campo? Temos muitas escolas que estão no campo hoje, estão em distrito e que conhecem esse processo de assumir a expressão do campo e não aceitam, por acharem que, por ser do campo, a escola vai se tornar uma escola atrasada. E essa muitas vezes são posições de diretores, de professores da escola, nem sempre da comunidade escolar em geral. E aí, quais são as ações da coordenação do campo para 2025? Como já citado no início, tem algumas, né? Se puder citar mais algumas. Uma delas que a gente tem muito orgulho está aqui. É o projeto Nós por Nós, está sendo lançado hoje. Esse livro, Salvar o Fogo, ele vai estar chegando nas escolas para se trabalhar uma temática contextualizada, para se formar clube de leitura, para fazer projetos artísticos, culturais. E é um livro que trata da vida do povo do campo, trata das angústias, dos problemas, dos enfrentamentos das pessoas que vivem a realidade da área rural hoje em dia. Só que, para além desse livro, a gente vai ter a aquisição de outros livros que envolvem temáticas que estão presentes nas nossas escolas. Envolvem as temáticas da luta antirracial, envolve as temáticas afrodescendentes. A gente tem a proposta de aquisição de livros com temática na agroecologia. A gente sabe muito bem que a escola de vocês hoje está implementando com um conjunto de projetos produtivos. Então a gente quer que chegue na escola um material específico dessa área. E para além desse projeto, a gente tem um conjunto de projetos. O Central, como eu já tinha falado, que é um dos nossos maiores investimentos, é o DCRB. É implementar um currículo específico para as escolas do campo, para que elas possam implementar uma educação voltada realmente para a educação do campo nos territórios. E existem muitas perspectivas, a partir da implementação do DCRB, de se fazer formação docente, de se fazer um conjunto de práticas educativas, de projetos, e esses outros que eu acabei citando, eles continuam, né? A gente continua num esforço constante de dar melhor estrutura para as escolas do campo, de oferecer melhores condições para os estudantes do campo estarem dentro das escolas e se sentirem uma escola
que eles pertencem, que eles têm identidade, e assim poder se formar e poder ter uma educação que vá para além dessa escola do campo. Eu tenho muito orgulho de ver estudantes que estudam numa escola dessa, que fazem universidade, porque descobriram que tem essa identidade e depois retornam para o campo para poder ou dar aula, ou trabalhar como agrônomo, ou trabalhar como veterinário, ou simplesmente escolher a profissão que puder para poder se tornar alguém para além do que o destino histórico colocou. Esse destino medíocre que colocou ele numa posição de oprimido, de assalariado, de não poderem estudar. Hoje a gente tem essa oportunidade. Então pode esperar que lá do CEPAG vai sair sim profissionais excelentes que vão estar lá no futuro cuidando da nossa escola. Então mais uma vez, muito obrigada, Gabriel, por todo esse cuidado, esse carinho realmente que tem pela nossa escola e pelo seu tempo de agora. Muito obrigada.